A ideia é que, quando a gente está olhando pra gente, sentenciando, né, fala assim, cara, essa pessoa é assim. Você está dizendo que essa pessoa é uma pedra. Existem várias formas de amor. Existe o amor sacrificial, né? Existe o amor romântico, existe um amor que é o amor criador, que é a origem, por assim dizer, do universo, do mundo onde a gente está. Quando a gente começa a fazer as coisas por amor e com esperança, e essas coisas não chegam, ou seja, a gente não consegue realizá-las direito, o que começa a acontecer? Nossa esperança começa a ser minada. Estou falando isso tudo porque às vezes o casal começa a fazer esses atos de familiaridade, começa a rotar um na frente do outro, aí vai pro banheiro de porta aberta. Essas coisinhas, elas vão desgastando em alguma medida o relacionamento. Um dos grandes motivos para divórcio, para separação, é crise financeira. Por quê? Chegamos agora aqui num dos pontos mais altos de Portugal. Há uma sensação térmica negativa. Você consegue ver ali atrás o pico já nevado. E aqui a gente tem uma represa e essas águas aqui embaixo. E duas coisas me ocorreram quando eu cheguei aqui. Uma é que a gente está em Portugal e para a gente brasileiro, a gente está falando da origem, do berço, do fundamento, do início, né? Então, claro, os portugueses foram até a nossa terra e a cultura que a gente tem hoje, a língua que a gente fala, veio daqui. E uma outra coisa que me ocorreu também, poeticamente, foi o início da própria civilização como um todo, do próprio gênero humano, da espécie humana e da criação. Me faz lembrar aquele relato do Gênesis, no qual fala que o espírito pairava sobre as águas. As águas como aqueles movimentos do próprio espírito, aqueles movimentos do homem, sem uma forma fixa, sem uma forma estável, que de algum modo levam a gente a hora ir para um lado, a hora ir para outro. Se a gente olhar para essas marolazinhas aqui, com esse vento batendo, a gente vê que a gente não tem um ponto fixo como a rocha aqui embaixo dos nossos pés, né? Mas em nós há essas duas dimensões, né? Mesmo aquilo que é fixo, é estável, como por exemplo o nosso corpo, ele tende a algo, ele não está dado, ele não é sólido ainda, ele não é fixo, ele não tem uma forma final, ele é gigante. E se a gente aprofunda nessa contemplação do modo adequado, do modo contemplativo, por assim dizer, a gente vai percebendo que a gente é chamado a realizar aquilo para o qual a gente foi criado, né? Eu gostaria que a gente meditasse um pouco agora sobre as origens, sobre a fundação, sobre o motivo mesmo da gente ter entrado na existência e que a gente consiga, de algum modo, você e eu, nós dois, todos nós aqui, a gente consiga alcançar a finalidade para a qual a gente veio esse mundo. Na natureza, as coisas elas são cíclicas mesmo, né? Todo ano, essa folhagem, ela passa, né? Essa árvore ela passa por um ciclo, né? De reverdecer, de secar, cair e morrer. E renascer, reverdecer, secar, cair e morrer. Reverdecer, secar. Então, tem um ciclo. Pô, o Sol está inscrito dentro de um ciclo, né? Quer dizer, o Sol, por ser somente natural, é um astro natural, por assim dizer, né? Isso é uma explosão de fogo lá, isso é o Sol. Ele está fadado, de fato, a ficar fazendo esse ciclo aí por toda a eternidade. Essa é a vida do Sol, você está entendendo? A gente olha para o Sol e acha lindo, agora pensa se você fosse um Sol, que inferno seria. Quer dizer, como a gente está olhando para a natureza, essas coisas não causam uma grande agonia, né? Não causam uma grande agonia. Fala, olha, a natureza está posta no mundo justamente para demonstrar para a gente aquilo que tem de estável. Se a gente tiver um pequeno espírito contemplativo, a gente consegue encontrar uma certa segurança a partir da observação da natureza. Então, uma coisa que eu acho que é muito saudável todo mundo fazer é ficar igual um retardado olhando para o mundo, assim, entendeu? De vez em quando. Ficar olhando mesmo, contemplar o mundo, é muito bonito, cara. Você para e olha para um rio passando. Você tem um espírito um pouco artístico, um pouco poético, né? De abertura. Aquele negócio você percebe que te muda, né? O que é essa coisa que muda ou se aquieta ou se assenta, né? O que é isso? Claro, isso é justamente uma certa união que a gente tem, e eu fiquei sacaneando que a gente ia abraçar a árvore, a gente não vai fazer isso. Mas, de fato, a gente tem uma certa comunhão com o que é natural.
né, num nível. Esse é o ponto. Num nível, a gente tem uma comunhão com o que é natural. Se a gente tem essa comunhão, a gente encontra uma certa paz. Esse é o ponto. De onde vem essa paz? Essa paz vem da gente perceber que nem tudo é caos. Existe uma ordem. Qual que é a ideia? A ideia é que quando a gente está olhando para a gente, ou para quem convive com a gente, ou sei lá, sentenciando, né, fala assim, cara, essa pessoa é assim. Você está dizendo que essa pessoa é uma pedra. É isso que você está dizendo. Que eu vou rolar, ela vai cair. Eu vou rolar, ela vai cair. Né? Você está dizendo que essa pessoa é um tipo de lua. Ela é um elemento natural. A gente está excluindo toda a dimensão, que é a dimensão própria do ser humano. Qual que é a dimensão própria do ser humano? O que é próprio do ser humano? Ou seja, vamos lá. O que a gente tem, mas não é próprio nosso. Ou seja, próprio é aquilo que é só teu, só meu. Né? Aquilo que não é próprio. Ou seja, se eu olho para um cachorro, a gente percebe duas coisas que são muito incômodas. Uma, a gente é muito parecido com eles por um lado. E por outro lado é como se a gente fosse assim de outra galáxia, né? Tu olha pro cachorro e pra você, fala que é uma coisa que é meio igual, né? A gente anda, a gente se move, a gente é meio, às vezes retardado, né? Pulando. Às vezes faz até cocô no mato, né? Digo, dependendo da situação. Tu riu, cara? Quem nunca, né? É isso aí. Você tá no meio do mato, o que você pode fazer? Tem que fazer, né? Tem uma hora que você... Né? Então, assim... A gente, por um lado, a gente parece um pouco com cachorros. Sobretudo, questão, imagina só, se um biólogo está analisando essa questão, ele vai achar que a gente é igual. Porque realmente, do ponto de vista da biologia, cara, a gente tem um DNA idêntico ao do cachorro. Agora, dá uma olhada pro cachorro. Né? Você não tem um monte de cachorrinho sentado em volta de outro cachorrinho, sei lá, refletindo sobre coisas que aconteceram 5.000 anos atrás, tipo os gregos. Então, assim, cara, tem alguma coisa em mim que não tem nada a ver com o cachorro. Não obstante os 99,9% de coincidência gênica. Você tá entendendo? Mas, cara, isso dá conta de explicar quem eu sou e quem o cachorro é? De verdade? Não. A gente é total... Olha, ó, o cachorro chegando aí, ó. Ele tá entendendo, eu tô duvidando. Esse é meio diferente, Esse é meio diferente, velho. Olha lá, é nada, olha lá. A gente cruzou ali com os militares na travessia. Estavam com, não sei se vocês viram, com cães, com fuzis. Estamos chegando aqui em cima agora, essa arquitetura super soviética aqui, ó. Se liga. Subindo a estrada aqui, estava observando algo que eu já tinha visto um autor espiritual falar, que era aquelas marcações no meio ao lado da pista, né? Que são colocadas por outros homens, né? Para que a gente não se perca no caminho e não caia no desfiladeiro. Então, isso me fez lembrar também um autor espiritual que fala que existem alguns marcos desses também na vida, que são outras pessoas que estão ao nosso lado, que são pessoas que nos amam, são pessoas que nos ensinam, são pessoas que estão, de fato, comprometidas, que a gente não se perca no caminho. Porque em certos momentos da vida tudo é neblina, né? Tudo parece que baixa ali o nevoeiro e a gente já não consegue mais olhar um palmo na nossa frente. E aí a gente precisa de algumas dessas pessoas que estão nos ajudando. Então, me fez refletir um pouco sobre isso, sobre a importância da gente estar sempre olhando para essas vidas, para essas pessoas que já cruzaram, né, já passaram pelo caminho antes da gente, empenhados mesmo em fazer com que a gente não caia nos precipícios, nos abismos, etc. Eu queria conversar com algum de vocês, deixa eu chamar alguém aqui, vocês façam alguma pergunta, eu respondo, enfim. Deixa eu ver quem que tá aqui na live. E aí, tudo bem? Sou eu. Quem tá falando? E aí, Ana, tudo bem? Ah, Ana Gazzaroli, eu não tinha visto, eu cliquei no primeiro nome ali. E aí, Ana, tudo bem com você? Tudo jóia? Ah, então faz a pergunta rápida aí, faz alguma pergunta para eu desenvolver aqui, para eu responder, manda brasa. Olha, Ana, assim, a entrada de uma vida no mundo, ela é sempre um ato de extrema generosidade, é quando quando o ser humano, ele exerce aquilo que tem de mais próximo do ato original de Deus, né? Então Deus cria o mundo através de um amor que é um amor criador, né? Existem várias formas de amor, existe o amor sacrificial, né? Existe o amor romântico, existe um amor que é o amor criador, que é a origem, por assim dizer, do universo, do mundo onde a gente está, né? Então Deus já tinha, obviamente,
tudo dentro de si, mas quando ele resolve criar o mundo, ele exerce aquela face do amor criador e ele dá isso pra gente, né? A gente participa do amor criador de Deus quando a gente, de fato, se desdobra em amor. E o ato humano... Então, o ato humano, que é mais o ato humano, ou a ação humana mais próxima desse amor criador, é a gente ser generoso, no fundo, né? E deixar com que uma alma humana apareça no mundo, apareça no cosmos, apareça na existência. Que ela não vai aparecer a não ser pela ação humana, né? Quer dizer, não tem como uma alma entrar no mundo a não ser pela generosidade de dois seres humanos, já um homem e uma mulher. Então, quando a gente se abre para a vida, o que a gente está fazendo? A gente está comungando de algum modo com esse amor criador de Deus. Pô, Doc, é algo que você falou até na... Tá frio? Voltando nesse assunto da vida espiritual, sobrenatural, algo que você disse de resistir, lembra lá no encontro, do retiro de carnaval, de passar ali o itinerário, a rotina diária, de como fazer. E é algo que eu tenho tentado colocar, mas realmente não é fácil colocar todo dia, tudo aquilo. E eu sinto que é exatamente o que você diz. Como você diz no próprio livro, no Terapia de Guerrilha, a vida é guerra. Sim. Você nasceu, está convocado. É isso aí. E agora eu sei para onde eu quero ir antes. E eu sei que isso vai ser difícil, é duro de segurar. Mas todo dia, né? Todo dia. Eu já vi você falando várias vezes. Pois então. É todo dia, sem esperar o resultado final. Né? É por... Cara, é que não dá pra falar isso aqui, sacou? Porque parece que tá errado. Mas tá certo. eu quero falar um negócio que parece errado. Porque meio que contradiz tudo. Mas não, se você entender, acho que você consegue entender. Eu vou falar a frase, a ideia, e a gente medita sobre ela. Não aceita ela rápido, pra gente não ter risco de entender ela mal. Tá? A gente não é um ser perfeito. Logo, a gente nunca vai conseguir fazer um ato perfeito. Esse é o ponto, sacou? A gente faz um ato com uma intenção muito nobre, com uma abertura muito alta e é amparado pela graça divina. Isso se aproxima da perfeição e Deus, Ele perfecciona a nossa existência. Né? A gente não tem criaturas perfeitas, só Cristo e a Virgem Maria. Elas são as criaturas perfeitas. A gente não é perfeito. Então, ainda que o ato humano perfeito é um ato sem esperança. Por quê? Porque nele só reside a caridade, só o amor. Ok? No céu a gente é perfeito, na medida que a gente pode ser perfeito. Lá não tem esperança, porque não é mais necessário esperar nada, a gente já chegou. Então nossos atos no céu são atos de amor. A gente decidiu ter uma vida espiritual adequada, a gente decidiu ter uma vida espiritual boa e a gente decide fazer as coisas por amor. Olha só, já começou, né? Com esperança. Não é isso? Sim. Só que quando a gente começa a fazer as coisas por amor e com esperança, e essas coisas não chegam, ou seja, a gente não consegue realizá-las direito, a gente não tem o efeito que a gente pretendia. O que começa a acontecer? A nossa esperança começa a ser minada. Então, se algo a gente nota que a gente está desesperançoso e é algo relacionado a Deus, ou efeito de Deus, ou ação de Deus, o errado é a gente, não é Deus. Porque se o Gustavo, a gente combina com ele meio-dia, das 5 da tarde ele não vem, o errado é ele, não é a gente que foi embora. A gente ia ser otário se a gente ficasse aqui até 9 da noite esperando o Gustavo. Ele não vem, cara, entendeu? Tipo, são 5 da tarde, ele não vai vir. Saca? Porque ele é humano. E não é uma coisa dele, mas se ele chega aqui meio-dia, ninguém da equipe vem. E ele fica, não, eles vão vir. 5 da tarde, 7 da noite, 9 da noite, não vai vir mais. Aí a gente tá falando de relacionamento humano. Tá. Então a gente tá muito acostumado a relacionamentos humanos. Deus não é humano. Né? Ele não é imperfeito. A gente tá acostumado a coisas imperfeitas. Né? Então, nesse sentido, o ato perfeito é o ato que você só teria amor. Às vezes, no momento de sofrimento, nos momentos que a coisa não vem, a gente precisa adotar essa postura, que é uma postura de só resistir. Mas é aí que está o ponto. Não é resistir quando a gente ouve só resistir, a gente sempre vem junto à nossa imaginação uma angústia, uma tristeza, uma desesperança, um abandono. Não é isso. É um resistir completamente preenchido do oposto disso tudo. É um resistir sorrindo, sacou? E essa é o movimento que tem que estar no nosso peito, mesmo quando a gente está diante de uma situação na nossa vida
que a gente teve, assim, a gente quis ter uma prática de fé e tá falhando, né? Mas a gente tá com a intenção de melhorar. Ou então a gente tem uma situação concreta financeira ou de um filho doente, de não sei o quê. Esse é o espírito desses 10 homens na frente de 300, mas atrás de mim tem 20 mil, sacou? É só uma questão de tempo. Se eu mantiver a linha, vai dar tudo certo, sacou? Essa linha com um sorriso no rosto, assim, é com uma certeza de vitória. Olha a vida das pessoas que deram certo, falando dos santos. Bicho, a maior parte das vezes parecia que eles, assim, estavam aniquilados. Uma grande parte das vezes na vida deles. Mas eles mantinham essa linha, entendeu? Com uma baita confiança, com uma alegria e continuavam tentando fazer as coisas, tentando fazer. E volto a falar, é um tentando fazer não pela força do teu próprio braço, não é você que vai vencer a batalha, são os 20 mil atrás de você. Os 20, vamos dizer assim, os 20 mil seria Deus? O próprio Deus, e os santos e os anjos, todo mundo tá empenhado em que tu vença. Eles estão empenhados que a gente vença. Tudo jóia? Beleza? Como é que é teu nome? Meu nome é Janete. E aí, Janete? Que bom que tá aí. Que bom. Você não sabe o que eu passei só pra te encontrar aqui. Sério mesmo? Isso, já vi mais uma vez. Faltei uma aula. Faltou uma aula de quê que tu faltou? Primeiro, eu sou da aluna de psicologia. Hoje, do nada, eu estava dentro da aula e eu vi um story. Vou aqui pra Braga. Eu disse, não acredito. A partir daquela hora que eu não vi nada que a pessoa dizia. E, enfim, eu alegria me Tu faz psicologia onde? Na UMinho. No Minho? Eu tava do lado do Minho ali. Tá em que ano? Tô no primeiro ano. No primeiro? Tá com tem que idade? Tem 21. Quer dizer, vou fazer 21, tenho 20 ainda. Enfim, só tenho que agradecer mesmo pela tua agradeço pelo carinho. pela tua vida. Caramba, obrigado pelo carinho mesmo. Muito obrigado. Você tá matando aula então agora, né? Não. Muito bom. Então agora pensaram que eu vou justificar pra uma pessoa. Poxa, prazer. E a gente tá indo embora agora, nesse segundo. Tá entrando no carro e saindo, né? Tá gravando aqui e tudo mais. Enfim, posso tirar uma foto? Óbvio, pode, deve. Boa. Mais um abraço. Num casamento, como que a gente pode manter os olhos pro transcendente, apesar das contrariedades do dia a dia? Olha só, imagina só que a gente tô casado com a Samia, tem 20 anos. Cara, a gente se conheceu, era uma criança, né? Tinha 16 anos. Seria muito fácil a gente cair numa coisa meio tipo irmão, né? Tô falando isso tudo porque às vezes o casal começa a fazer esses atos de familiaridade, começa a arrotar um na frente do outro, aí vai pro banheiro de porta aberta. Cada um também se arranja como queira, né? Isso aí é do casal, cada um faz o que quiser, mas essas coisinhas, elas vão desgastando em alguma medida o relacionamento. Isso, enquanto terapeuta, eu via muito, né? Quando eu atendia muitas pessoas. Então, essa é uma primeira coisa que eu acho que é muito importante a gente tá muito prática, né? Eu acho muito concreta, assim, a gente estar atento para conseguir manter aquilo que a gente vai chegar lá, na tal da transcendência, né? Mas eu acho que guardar muito esse trato, essa urbanidade, né? Sem se engessar, sem perder a espontaneidade, mas imaginar que, assim, cara, tua mulher, teu marido, eles não são teu coleguinha, né? De play, sabe? Eles não são teu coleguinha, assim, de futebol, não são tua amiguinha de balada, sabe? A outra coisa, Dani, e aí sim já aponta uma coisa mais afirmativa, né? Já apontando para tal da transcendência. Não diria que a prática, por exemplo, seria muito óbvio dizer assim, a prática da religião junto. Olha, eu também vejo que isso muitas vezes não funciona no casal, porque a gente tem tempos diferentes espirituais. E quando os dois tentam praticar a religião juntos, às vezes um acaba abafando a intimidade do outro com Deus. Você está entendendo? Como é que eu aponto a minha vida para lá? A gente aponta a vida para a transcendência, estando muito bem instalado no cumprimento fiel do nosso dever cotidiano, de amor, de serviço, de atenção, e afastando os inimigos também intranscendentes, também cotidianos, que de algum modo vão botando no nosso coração assim, né, menor, pequeno, rancoroso. Olha o que tu falou. Fantástico. Olha o que você falou. Um dos grandes motivos para divórcio, para separação, é crise financeira. Por quê? O sujeito que está em crise financeira, ele começa a se encolher, né? E começa a não conseguir mais sonhar e projetar. É isso. Né? Isso é claro para mim. Sempre foi muito claro. Falei, cara, quando o cara está em crise financeira, está falindo, ele ou a mulher, né, começa a se encolher e já nem se...
eles já nem se permitem mais sonhar junto. Daí eu vou puxar uma pessoa que conviveu comigo por 35 anos, de quem eu aprendi muito. Era uma pessoa muito interessante, muito alegre, muito divertida, muito pra cima, sabe? Sempre com uma... E aí esse sujeito, ele tava falido, mas falido mesmo, assim, quebrado, né? Tava com uma indústria falida, devendo pra Deus e o mundo, oficial de justiça batendo na casa dele. E esse sujeito um dia me pegou, falido, quebrado, e falou assim, vamos lá no iate, ver uns iates, ver uns veleiros. Não tinha onde cair morro, foi de Fusca, Fusca velho, tá? Foi de Fusca, estacionou no iate. E entrou, e era bonito, né? Olho azul, cabelo louro, né? Bonitão, assim, tinha pinta de rico. E aí entrou no iate comigo, bebezinho, meu pai, né? Ele era meu pai. Aí entrou comigo no iate e começou a falar dos barcos lá e tal. Aí um dos guardadores lá do iate, o senhor tá vendo o barco? Ele, eu tô vendo os veleiros aqui. Aí o cara falou assim, não, esse aqui tá pra vender. Ele falou, quanto? Aí o cara falou um valor assim que não tinha. Aí ele, você tá brincando comigo que tá só isso? Aí falou, quer entrar pra dar uma volta? Aí meu pai, quero. Aí a gente pegou, entrou no iate, demos uma volta na Baía de Guanabara, voltamos. Obrigado. Entrou no Fusca e foi pra casa, sofá rasgado e tal, não sei o quê. Então assim, isso é fundamental. O fato de você estar falido financeiramente não pode te impedir de continuar projetando, sabe? Tem um elemento de ficção na vida, né? Quer dizer, realizar coisas é planejar ficcionalmente elas, entende? Imagina, prometer a vida inteira, o amor por uma vida inteira com uma pessoa que você acabou de conhecer. Isso é ficção que dá certo quando você põe teu coração ali, entendeu? Alô? Sou eu mesmo. E aí, quem tá falando? Quem tá falando? E aí, Daniele? Você tá falando aonde? Ah, tu tá em Lisboa. Tu tá aqui do lado. Não vale. Vou passar pro próximo. Tchau. Não, tô brincando. Tu tá aqui há quanto tempo em Portugal? Caramba, 3 anos já. Que legal. Tu veio antes da pandemia, então, né? Mas fala aí, o que você manda? Fala comigo, pergunta alguma coisa aí. Que bom você tá falando isso, né? Então, isso é uma preocupação grande com a tua vida espiritual, tem uma preocupação de estar falhando também na tua vida espiritual. Mas olha, eu vou falar, você tem uma ocasião, né? Você tem 4 filhos, você tá no outro país, né? Você tá tocando o barco aí de algum modo, uma parte dele sozinha, né? Então, você tem muita ocasião no teu dia a dia, né? No teu dia a dia. Se você olhar com amor e com compromisso as coisas, você tem muita ocasião de agradar muito a Deus, né? E a vida espiritual, sobretudo, ela se diz respeito à intimidade que a gente vai conquistando dia a dia com Deus, né? Então, em primeiro lugar, só para gravar no teu coração aí, coisas que você já sabe, só para relembrar, né? Deus gosta muito da fidelidade, né? Deus gosta muito da entrega. Deus gosta muito do amor e da esperança que a gente dedica aos outros, tá? E todas essas coisas a gente consegue minerar, né, garimpar, por assim dizer, no dia a dia, né? Almoçando, cuidando das crianças, respondendo o e-mail, tá? Isso é oração, tá, Dani? Isso é oração. Realizar um trabalho familiar, profissional, enfim, de ajuda para tua vizinha, de ajuda para algum parente, de ajuda para algum expatriado que está aqui, né, em Lisboa, precisando, né, de auxílio. Isso pode ser oração se você faz com amor, você faz para Deus. E depois aí sim, pouco a pouco, mas sem também, sem desleixo, né? Vamos falar assim. Pouco a pouco você vai acrescentando aquelas pequenas práticas espirituais, aí sim, mais estrito senso falando, né? Então, a missa, uma oração, um terço, né? Mas tudo isso ordenado e integrado na vivência da caridade, tá? Porque se a gente pratica também tudo isso, imagina que a gente tem uma vida espiritual, estrito senso, perfeita, né? Faz oração, terço, tudo certinho. Mas a gente falha miseravelmente no cuidado, no amor, na atenção, na fidelidade do dia a dia. A gente não consegue ganhar intimidade com Deus. É impressionante, tá? Então, é muito bonito isso tudo, né? Eu acho muito bonito. Viver é muito maneiro, cara. A puta desafio. É muito legal, cara. Né? Manda um beijinho pros 4 pequenininhos aí também. Tchau, tchau. Beijo. A contemplação do amor, ela é anterior e fundamental para que eu possa ser um homem ou uma mulher virtuosa. O ser humano serve, entre outras coisas,
para ajudar os outros seres humanos a alcançarem esse lugar de amor, de felicidade, de esperança. Toma cuidado pra não escorregar aqui, né, no meio do caminho. Caraca, a gente tava gravando ali, aí de repente eu vejo ela chegando, eu falei, opa, será que encontraram a gente aqui em cima, no meio da neve? Esse é o motivo da alegria, assim, a gente foi criado por uma coisa que transcende, que é eterna, que vai fazer que a gente dure pra sempre. Isso é a grande virada de chave para fazer algo relevante na vida, é conseguir falar com Deus com o mesmo amor e com a mesma confiança, mesmo quando você tá só fazendo merda. Tá tocando, mais um. Alôncio.